vamos dar início aqui ao ensino bíblico de antropologia. Antes de entrarmos precisamente na aula, eu quero apresentar para os irmãos o manual, ok? O nosso manual, ele vai partir do seguinte esboço. Nós vamos ter aí 5 partes dentro deste manual. A primeira parte, nós vamos falar sobre a origem do espírito humano, que é justamente, vamos entrar no assunto sobre a tridimensionalidade. Você já deve ter ouvido sobre a trindade, né? Não deixa de ser a mesma coisa. A gente está aí na página de número 3 e 4, que é o índice geral. A gente vai estar falando sobre a tridimensionalidade e vamos falar a respeito do espírito humano. E na segunda parte vamos falar sobre as almas, a alma e as divisões. No caso, as divisões precisamente, nós vamos entender o que é uma alma, como a alma funciona. São perguntas bem persistentes assim, ao nosso, para que a gente possa ter um entendimento mais profundo a respeito do homem em si. Vamos falar na terceira parte sobre o corpo. É uma coisa, irmão, que vai ser uma revelação tremenda para os irmãos. Esse corpo, nós vamos falar sobre esse corpo mortal que já era existente, não foi uma coisa criada do nada, já era existente. É isso que essa lição vai mostrar aos irmãos. E vamos falar sobre a descendência de Adão. Na parte 4, nós vamos falar sobre a eleição. Falar sobre a eleição é um assunto muito extensivo. É muitas coisas que a gente poderia falar sobre a eleição. Porém, eu achei necessário falar 2 partes, 2 processos dessa lição, para que a gente possa compreender um pouco mais da lição. E na quinta parte, nós vamos falar sobre a criação do mal, com L, né? A gente está falando aqui de um mal estado, uma situação, não aplicando o mal em pessoa, mas em situação, em ambiente. Então nós vamos falar sobre a criação do mal. Todos esses assuntos é o que nós vamos tratar dentro desse manual que a gente preparou para os irmãos. Tem o prefácio aí do meu amigo, o pastor João Maria, que me ajudou a corrigir aí o material também, deixou uma palavra para os irmãos. Depois os irmãos estejam aí meditando. Amém? Bom, vamos lá. A introdução aqui do manual, precisamente, nós estamos falando que há um cronograma para se estudar a antropologia. Mostraremos de uma forma mais clara e objetiva aos irmãos como esse conteúdo antropológico que pertence à teologia sistemática funciona. Então, exemplo, imagine essa estrutura que a gente colocou aqui. Isso aqui é uma estrutura. Nós temos aqui a antropologia, que significa homem, anthropos, que significa homem. Nós vamos passar sobre soter, que são palavras aí de aplicação hebraica, tá, irmãos? Que significa salvação, e armatia, que significa pecado. Não tem como nós estudarmos um assunto de antropologia sobre o homem sem estudar salvação e pecado junto. Porque as 3 coisas as 2 coisas são base para que a gente entenda como que é o homem, como que funciona o homem. Então, exemplo, quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você vê sempre a guerra entre o pecado e a santidade, o pecado e a salvação, a vida e a morte, e o homem tem que escolher dentre esses 2 caminhos. Então o livro de Romanos, praticamente, ele é a base para que você entenda todo o processo, todo o caminhar aí de uma vida de um homem ou de uma mulher na presença de Deus. A palavra logia, ela significa estudo. Então, sendo assim, nós estaremos realizando um estudo sobre o homem, como também sobre a salvação e o pecado. Vale a pena explicar aos irmãos que estudar tais matérias é reunir informações para a gente poder passar aos irmãos. Então, irmão, o que é estudar? O que é a teologia? Teologia é a gente reunir o que os apóstolos nos ensinou. O que o apóstolo falou sobre salvação? O que os apóstolos falou sobre o pecado? O que os apóstolos falou sobre a origem do homem? Tudo isso está na palavra de Deus.
Então a gente estudar é a gente reunir aquilo que os apóstolos e como também Cristo ensinou ao povo em seu ministério terreno, para que assim possamos alimentar a nossa fé e o nosso conhecimento a respeito de Deus. Amém? Então isso é muito importante, irmão. Há muitas pessoas que falam, mas a letra mata, mas o Espírito é que edifica. Irmão, a letra que mata é a lei, aquela que julga, aquela que condena, aquela que destrói. Mas a meditação da palavra, ela edifica os nossos corações. Ela nos faz sensatos, elas nos fazem não correr de assuntos que nós poderíamos ser capazes de explicar. Amém? Amém. Ainda dentro dessa introdução, e eu quero aqui falar para os irmãos por quê? Para os homens, apenas dois caminhos, não tem como fugir disso. É o que a Bíblia ensina. O que fica disponível por um determinado tempo, para que o homem reconheça a misericórdia do seu Criador. Então há só dois caminhos. Há o caminho da vida e o caminho da morte. Exemplo, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo número 4, eu já coloquei o texto, mas se os irmãos quiserem acompanhar, marcar a sua Bíblia, fica à vontade, é só de forma para ganhar tempo. Amém? Nos diz assim: pois fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo de sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Pai, assim também nós experimentemos a novidade de vida. Ou seja, ao homem está de acordo ali dois caminhos, ou vida ou a morte. No momento que ele, pode trazer, no momento que ele se coloca diante de Deus, no momento que ele passa por esse processo, Deus dá a ele uma novidade de vida. Deus muda a sua história. Deuteronômio, capítulo número 30, versículo 19, nos diz: tomo hoje por testemunha contra ti o céu e a terra, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas te exorto, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Tem como a gente estudar sobre o homem sem falar da vida e da morte? Tem. As duas estão sempre interligadas. Deus abençoe. As duas estão sempre interligadas, que é justamente sobre a salvação e o pecado. Mas aí mais com alguns textos para que os irmãos possam ajuntar aí, entendeu? Os irmãos estão entendendo? Amém? Está dando para acompanhar, né? Então a gente está falando sobre esses dois processos. Isso, irmão, está em nossa mensagem. Isso está em nossa mensagem. Nós chegamos e pregamos para o povo dizendo: olha, arrependam-se, porque já é chegado o reino dos céus. Né? A gente já está falando. Você já está sendo teólogo. Por quê? Você está falando que o homem precisa de Deus porque pecou. Ou seja, três matérias de suma importância para que você pregue a palavra de Deus. Nós temos aqui, assim, para que os irmãos compreendam como essas três matérias elas estão tão interligadas, há um texto bíblico que nós podemos usar que é muito conhecido, João 3,16. Eu coloquei aí na página 5 ainda. Está aí na página 5, bem no finalzinho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Quem é esse mundo? Refere-se ao homem, ou seja, um assunto antropos, que a gente está falando sobre o homem, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que mundo é esse? O homem. Aí, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Por que pereça? Está aí mais uma matéria, a cobrança do pecado, ou seja, a matéria de amartia, que é justamente o pecado. Nós temos aqui, mas que tenha a vida eterna, ou seja, soter, que significa salvação. Então a mensagem evangélica ela está resumida nessas três matérias e elas a si só se sustentam e se completam. Amém? Então, o que então nós vamos propor, irmãos, nesse estudo? Irmãos, esse estudo eu tive o prazer, assim, conversando com o pastor João Maria e explicando a ele, é muito necessário nós começarmos desde o princípio, lá de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3,
praticamente a lei sobre isso. Então, o momento da criação do homem é o que vai partir esse estudo do que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz: então disse Deus, façamos. O façamos aqui, uma palavra significada, é algo do existente. Aí ele diz: o homem é a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra, sobre todo o réptil e rasca sobre a terra, e criou do inexistente. Aqui está, do inexistente. Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Vamos falar sobre a origem do espírito humano, a origem da alma, a origem do corpo, revelações poucos conhecidas, irmão, dentro do nosso meio. Só nesse texto, a origem das três coisas, dos três elementos que compõem o homem aí hoje conhecido. Só nesse versículo, que aqui é onde esse estudo a gente vai destroçar esse versículo e vamos poder aí ter um entendimento bem melhor. Estou na página 6, tá? Aqui a gente tem uma outra colocação que tem desse estudo, porque a gente, ao falar, logicamente, do início do homem, do espírito humano, da alma, do corpo, a gente vai falar do quê? De sua queda. Então, a queda do homem, está aí relatando entre Gênesis capítulo 2 a Gênesis capítulo 3, nós vamos frisar bem que a graça de Deus, erradamente muitos falam que a graça começou na morte de Cristo, mas não, a graça de Deus já iniciou antes mesmo da criação do mundo. A graça de Deus, por mim e por você, já iniciou antes mesmo da fundação do mundo. E é isso que nós vamos trazer aos irmãos. É isso que eu acabei de falar. Até aqui tudo certo? Alguma curiosidade, alguma pergunta? Fica à vontade. A gente viu que eu estou falando só da introdução do manual, tá? É isso aí que o manual pode falar. Calma, estou apressada. Irmã já pegou um negócio aqui, mas já vou explicar aí, viu? Ela está perguntando sobre Colossenses 1, versículo 26 e 27, que está na introdução. Nós vamos entrar nesse assunto já. Eu vou para a página 7, porque é um complemento que nós vamos falando aqui, do que a irmã está perguntando, que é justamente a primeira parte do estudo antropológico, a origem do espírito humano. Esse aqui sobre nossa aula não é introdução, essa sobre nossa aula é só uma pauta aí do que o conteúdo vai falar. A introdução mesmo é mais do que a gente, para adentrar no assunto aí, que essa primeira parte vai trabalhar. Tá? Pode falar. Tua anotação está uma numeração na frente. A numeração foi. Aí quando você fala na página 7, nós é a página 6. Não, mas você está com o do pastor ou com o que o pastor imprimiu? Ou com o que eu te dei? Não, a do pastor está atualizada. Então tá. A que ele imprimiu. Então eu entreguei para ela um já. É minha boa. A dele é atualizada. A dele é atualizada. Passando a minha mão, ficou boa. Aí quando você chega para um irmão e fala assim: irmão, me explique sobre o espírito humano. Meu irmão, olha, vamos fazer o seguinte. Isso aí está em Deuteronômio capítulo 29, que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Né? Eu já usei muito esse texto para fugir de debate. Né? Isso aí não deixa de ser um receio, né? De falar e fugir de conversa. Né? Sendo assim, a gente foge o que a palavra de Deus nos diz, que é justamente o que a gente colocou. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Revela um mistério que foi escondido nas gerações, mas que agora é revelado aos seus santos, para os quais Deus desejou fazer conhecido. Aí o texto diz: isto é, a imensa riqueza da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança e glória.
Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Então, Deus, Ele quer se revelar. Deus, Ele quer se apresentar a você. Aí a pessoa fala, mas isso não tem explicação. Tem, porque é desejo de Deus se revelar. Aquilo que um tempo estava escondido, Deus hoje deseja que seja revelado. É por isso, irmãos, que é tão tremendo estarmos ligados na palavra de Deus, porque certamente Deus tem algo a nos revelar. E são riquezas, são tesouros, é um conhecimento nunca visto antes, né? Nós temos aqui, ali a palavra de Deus, que a gente pode pontuar alguns pontos, que a gente fala assim, Luizinho, a gente fala assim, olha, mas irmão Natanael, a Bíblia só mostra para o homem o céu e o inferno, e já era. Irmão, hoje nós vivemos uma geração mais crítica que tem, uma geração pensante, uma geração que questiona, uma geração que quer saber, que quer conhecer, e a Bíblia não vai nos respaldar a respeito disso. Ela mesma que nos mostra que havia um tempo antes mesmo de Gênesis 1:1. E aí? Como que você consegue argumentar sobre esses assuntos? Olha lá, vou te provar na Bíblia. Salmos de número 90, versículo de número 2. Diz, antes que nascessem os montes, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidades, Tu és Deus. Ou seja, de eternidade a eternidades. Plural. Nós estamos falando de alguém que caminha entre eternidades. E a gente vai se limitar só a Gênesis 1. É um pouco de se perguntar. Há um Deus tão poderoso. Provérbios capítulo 8, irmão. Versículo de número 23 diz: desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Versículo 24. Quando ainda não havia abismo, fui dada a luz, e antes de ainda haver mananciais de água abundante, versículo 25, antes que os montes fossem estabelecidos, antes dos outeiros, eu fui concebida. Glória a Deus. Aí ele está dizendo, está falando aqui sobre a sabedoria. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio da poeira do mundo. Ele está falando aqui dos cosmos, até dos cosmos entrou na Bíblia. Aí ele diz, versículo 27, quando ele estabeleceu os céus que ele está falando aqui é a habitação de anjos. Então, quando ele estabelecia os céus, ou seja, a habitação de anjos, aí estava eu, quando traçava o círculo sobre a face do abismo. Então nós estamos falando de um Deus, irmão, que tem vivido de eternidades e eternidades. Alguém com tanto poder pode nos revelar coisas que vai muito além do que pensamos, muito além do que nós imaginamos, porque Ele tem esse poder. Aí você fala, irmão Natanael, esse mundo inexistente é real? Olha, vejamos o texto da palavra de Deus em Isaías capítulo 9, versículo 6, quando fala, assim o menino se nos deu, e o seu nome é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Ou seja, somente Ele tem este poder de ser chamado Pai da eternidade, por caminhar entre elas. A gente tem a nossa mente, ela está trabalhada em saber o quê? Que tudo que tem início tem fim. Paulo falou, o que os seus olhos podem ver é passageiro, mas aquilo que eu não posso ver é eterno. Então você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus, abre minha visão espiritual esta noite. Abre minha visão espiritual, Espírito Santo de Deus, quando eu for ler a tua palavra. Abre, Espírito Santo de Deus, a minha visão espiritual quando eu estiver ouvindo uma mensagem. Por quê? Porque daí é que sairá grandes revelações da parte do Senhor para a sua vida. É a palavra de Deus, príncipe da paz. Então eu quero fazer aos irmãos, crê nesse mundo inexistente?
É algo possível crer nesse mundo inexistente? Pode falar. Fiz uma pergunta, irmão Daniel. Pode? Eu estou em dúvida. Eu queria saber, juro por Deus, tenho vontade de saber e ansiedade. Sim. Qual é a diferença? A diferença não. Eu quero que você me explique. Tá. Corpo, alma e espírito. Ó, se eu for explicar já do início tudo assim, não, eu sei, é aceitável sua pergunta. Porque assim, a gente vai, eu vou falar sobre o espírito, estamos iniciando sobre o espírito, para que os irmãos entendam bem. Depois eu vou falar só sobre a alma e depois eu vou falar sobre o corpo. Porque se eu for explicar resumidamente em 5 minutos, você não vai entender. Não, eu sei não. É muito assunto. É muito assunto, eu sei. Aqui eu estou falando o quê? Quando eu falo sobre o mundo, irmão, eu estou falando sobre o espírito humano. Espírito humano, igreja, é algo que não pode ser visto. Então, se você não crê no mundo inexistente, como que você vai crer sobre o que nós vamos falar sobre o espírito humano? Que é algo espiritual. Vocês conseguem entender? Então, eu estou preparando os irmãos para que os irmãos entendam sobre esse mundo inexistente. Então, se alguém crê no mundo inexistente, bem-vindo. Você vai dar super certo agora. Mas se você não crê, aí você fala comigo e a gente conversa depois para poder lhe dar mais outros 100 textos bíblicos que lhe prove desse mundo inexistente que Deus. Irmão, esse negócio é tão sério, porque esse negócio é sério, irmão. Eu quero mostrar aos irmãos que será possível conhecer detalhes a respeito disso. Entendeu? O que para muitos não seria possível falar sobre esse assunto, eu estou dizendo, é possível. A Bíblia nos dá respaldo para falar sobre o mundo inexistente de Deus. E quando eu falo inexistente, é algo fora do nosso conhecimento. Entendeu? Algo que já existe por si só. E é isso que nós vamos falar. E aquilo que eu estava explicando, a nossa ideia é que tudo tem começo, meio e fim. O que responde, irmão, a coisas materiais, não a coisas espirituais. Beleza? Então, vamos lá. Há muito esforço dos falsos mestres que nós conhecemos por aí para confundir e desviar a igreja da verdade, com discursos bem orquestrados, no entanto, sem fundamento. Esquecem que a maioria dos tesouros e sabedoria e ciência estão em Cristo, guardados e bem protegidos. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Quem puder ir abrir rapidinho para ler? Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Porque o homem, ele se intitula mestre, senhor, capacitado, sendo que na verdade, será que pertence a ele a ciência e o conhecimento? Colossenses vai dizer aí, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, quem achou pode ler. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Glória a Deus. Em quem está escondido, irmão, a riqueza e o conhecimento? Em Cristo. O texto está dizendo, olha, eles com o intuito que estejam unidos em amor, que sejam enriquecidos com ouro, prata e bronze, não, com a plenitude de inteligência. Ele diz, conhecendo os mistérios de Deus, que estão em Cristo, escondidos todos os tesouros, sabedoria e ciência. Irmão, se não é Deus para revelar, o homem nem carro tinha feito. Se não é Deus para revelar, nada que você está vendo o homem poderia ter, porque quem tem autoridade para dar conhecimento ao homem é Deus. O que Deus deu a Salomão, se não o conhecimento e a sabedoria? Aquele que falta em conhecimento, peça a Deus, e Deus o dará deliberadamente. Aleluia.
É o que diz Tiago. Os conhecimentos, a ciência, a inteligência estão escondidos em Cristo. Vai desprezar isso? Você desprezar o conhecimento, irmão, você desprezar Cristo. Porque Cristo, nele tem de forma oculta, de forma guardada, está esse conhecimento. Amém? Para que os irmãos entendam, eu estou na página 7, nós já passamos o primeiro parágrafo do Sincero de Salmos 90, versículo 2, Provérbios 8, 23 e 27, eu já li para os irmãos aí no primeiro parágrafo, Isaías 9, versículo 6, é porque eu estou dando a aula, irmãos, mas a apostila é para que os irmãos leiam e em casa separem os textos, que aqui na aula eu só vou reproduzir para os irmãos, tá? Eu estou me preparando para entrar no versículo 2. Na verdade, eu vou entrar no último parágrafo. Por quê? A gente, de forma para evitar de não se enquadrar nesses camaradas que se acham mestres por si próprios e ensinam erradamente, precisamos identificar de fato quem é a nossa verdadeira fonte. Falar de um tempo inexistente, irmão, só é possível falar com quem viveu nesse tempo. A gente tem como falar com alguém que não viveu nesse tempo? Não, só com alguém que viveu nesse tempo. Então, nós vamos precisar de uma ajuda para entender. E apresenta apenas, em muitos mestres, o apresenta como apenas um vento, uma força ativa de Deus. Nós aqui vamos mostrar que o Espírito Santo de Deus vai muito além do que isso que muitos dizem por aí, tá? E o texto está aí nessa apostila, 1 Coríntios 2, versículo 10, que diz: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o que tem na profundeza de Deus, irmãos? O conhecimento e a ciência, os tesouros. Então, Paulo está dizendo: o Espírito Santo de Deus pode esquadrinhar os lugares mais profundos, os lugares mais ocultos de Deus e fazer tornar revelado para vós. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, eu lhe trago uma palavra rema nesta noite. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus mora em você. O Espírito Santo de Deus está presente nesta noite, neste lugar. E Ele nos pode revelar coisas tremendas dentro da sua palavra. Aleluia. Amém. Nós damos ao Espírito Santo de Deus, irmão, além do que muitos pregam por aí, que ele é apenas uma força que faz cadeira levantar, que faz um cair. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos revelar, irmão, a sabedoria que está oculta dentro do Pai. Às vezes você fala: rapaz, aquele menino tem 4ª série, mas o cara é dono de uma empresa, é dono de um comércio. Como que um menino desse consegue? É o conhecimento revelado da profundeza de Deus. Glória a Deus. A pessoa fala: mas só tem até 5ª série, mas prega o Brasil inteiro. O que faz esse homem ser assim? É o Espírito Santo de Deus que revela as profundezas de Deus. Eu só explico isso. É uma coisa bem simples, né? Então, aí aqui a gente fala, já surge mais uma matéria, né? Porque você vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, é você falar sobre pneumatologia, que é um estudo sobre o Espírito Santo, né? Aonde, nesse tempo, o Pai, irmãos, ele era conhecido como ancião de dias. Ele era conhecido como Pai Deus, né? Não, ele era conhecido como ancião de dias. O Filho era conhecido como o Verbo. E o Espírito Santo está em 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo 16, sai na sua apostila, no segundo parágrafo, que diz: o único que tem nele só a imortalidade e habita em uma luz, aqui ó irmão, em uma luz inacessível
a quem nenhum dos homens jamais viu, nem pôde ver, o qual seja a honra, o poder eterno. Amém. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que o Espírito Santo de Deus é como uma luz inacessível, não pode ser vista pelos homens, mas é eterna. E você vai aprender nessa lição aqui. Se alguns já tiveram curiosidade de ler, já vai lembrar aí dos próximos textos, mas você vai entender então como que o Espírito Santo age entre o Pai e o Filho, que nós conhecemos hoje, Deus e Jesus, né? Que não deixa de ser Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que ele entra nessa união aí? É o que nós vamos tratar aí no decorrer de nossa lição. Tem? Está dando para entender? Amém. Quem está dando para entender, diga amém. Amém. Glória, isso aí. Tem que perguntar, né? Eu estou indo bem devagar, estou calmo, estou sem pressa. Nós aqui eu já estou encerrando. A peregrinação de Cristo aqui na terra, Edmilson, mostrou para os homens o amor, que era algo que não estava conhecido por eles só conheciam a lei. Então o Espírito Santo, Jesus trouxe a eles a revelação do amor, era o que precisava para se cumprir a lei. Então tantas revelações foram passadas para o povo, passadas para a igreja, né? Por parábolas, ensinamentos bíblicos, mas devido aos homens não estar preparado, está aí, João capítulo 16. Vai? Fica de olho, pastor, ele vai. João capítulo 16, versículo 12. Olha o que Cristo está dizendo: ainda tenho muito que vos dizer. Isso aqui Jesus está dizendo. Ainda tenho muito o que vos dizer. Versículo 12. Mas, por agora, vós não podeis suportar. Então, Cristo, ele tinha revelações para nos passar. Cristo tinha revelações, mas ele viu que os homens não estavam preparados para aquela revelação. Aí, ele incumbiu quem? Incumbiu ao Espírito Santo de Deus em nos guiar na verdade, revelar as coisas que ainda haveriam de acontecer, glorificando assim ao Filho. Versículo 13: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, está falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Esse guiar, ele está dizendo o quê? Ele vos revelará a palavra, ele vos revelará o ensinamento, ele trará as profundezas de Deus ao vosso entendimento. Aí ele diz: porque não falhará a si mesmo, mas sim ouvirá e revelará as coisas que ainda hão de vir. Versículo 14: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos trarei a saber. Então, por isso, irmão, que quando nós recebemos uma revelação, nós temos que dar glória a Deus, porque o Espírito está glorificando ao Filho por aquilo que está sendo revelado. Então, quando eu escuto a palavra de Deus e eu digo glória a Deus, é o Espírito dentro de mim glorificando ao Filho pela revelação. A pessoa fala: por que eu tenho que dar glória a Deus? Nem sabe que tem que dar glória a Deus. Você dá glória a Deus pela revelação que Deus está te permitindo ouvir nesse momento. Esse momento é o momento de você glorificar a Deus. Irmão, eu só quero glorificar a Deus quando eu sinto aquele fogo queimando dentro do meu interior. É errado, irmão. Eu glorifico a Deus pela revelação que Ele está trazendo naquela noite, naquele momento. Nesse exato momento em que eu estou conhecendo a palavra, eu glorifico a Deus. Aí o Espírito vai e marca no meu coração. Porque você glorificou a Deus. Aí você fala assim: glória a Deus! Aí, é assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Tem que glorificar. Você tem que registrar o conhecimento do seu coração. Por quê? Porque Herodes morreu? Porque não deu glória a Deus. Aí Deus entendeu aquilo como uma afronta pelo que estava acontecendo. Ele não glorificou o Filho. Então, Graças a Deus. Não deu graças. Não deu graças.
Então, você ouvir revelação, aí você diz, aprendi uma coisa hoje, irmão, isso é a maior dificuldade, porque quando você aprende algo, e você diz, glória a Deus, aprendi uma coisa nova hoje, glória a Deus, porque hoje eu tive um novo entendimento da palavra de Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então, quando nós estamos glorificando, nós estamos fazendo que aquela palavra ela fique marcada dentro dos nossos corações. É impossível para o homem ensinar as Escrituras sem que o Espírito Santo esteja ao seu lado. É impossível, irmão. 1 Coríntios 2:3 diz: portanto, eu vos faço saber que ninguém, falando pelo Espírito Santo de Deus, pode dizer Jesus é anatema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então a palavra ela só pode sair da minha boca se for ensinada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra revelada, ela só sai se é o Espírito Santo de Deus. Por mais simples que seja, é o Espírito Santo de Deus conduzindo aquela palavra. Glória a Deus. Aí diz, somente o Espírito Santo pode nos ajudar a compreender as verdades que colocamos para os irmãos, a fim que possam crer, a fim que possam conhecer a graça do Senhor nesse conhecimento. Então, irmão, guarde bem isso, que aqui a gente tem o maior intuito, é que o Espírito Santo de Deus revele esta palavra ao coração dos irmãos, amém? Aqui não só foi uma introdução, porque é necessário para que você entenda como é importante deixarmos que o Espírito Santo realize sua obra no meio de nós, amém? Então Deus abençoe os irmãos, espero aí.